foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói mais. Olá, graça e paz. Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter vocês aqui comigo. Estou muito feliz com essa oportunidade que temos hoje, pois os dias estão passando tão rápidos e são dias difíceis, não é verdade? Mas o Senhor nos permitiu estar aqui para juntos podermos se alimentar dessas vitaminas dos céus que encontramos nos Salmos. Bom, meu nome é Luana e você está na série do meu canal Caminhando com os Salmos. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e compartilhar para que juntos nós possamos alcançar mais e mais vidas, beleza? Bom, bora lá começar. São 22 versos e eu escolhi alguns para a gente meditar nesse dia. Também quero pedir desculpas se vocês ouvirem ao fundo som de moto, carro, porque eu estou numa rua muito movimentada e se eu fosse parar todas as vezes que tivesse algum som, eu não ia conseguir gravar hoje. Então, se tiver algum som, me perdoe. Mas bora lá. Salmo 34. Então, eu escolhi aqui alguns versos, do número 1 ao número 4. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus medos. Versos 7 ao 9. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Verso 14. Afastem-se do mal e façam bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Do 17 ao 19. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Amém? Glória a Deus. Este salmo está associado a um episódio perigoso envolvendo Davi e os filisteus em Gate, conforme o relato de 1 Samuel 21 e 22. Logo depois, Davi fugiu para a caverna de Adulão. O salmista dá ênfase em temer ao Senhor e confiar na sua bondade. E isso encaixa exatamente naquele contexto histórico que ele estava enfrentando. Podemos comentar também aqui que Abimeleque era como um título, assim como Faraó era para os governantes egípcios. O nome deste rei nesta época era Aquis. Bom, segundo o comentário bíblico de Wisber, com essa experiência em Gate, Davi deixa-nos 4 instruções a fim de nos ajudar a ficar longe de apuros e a viver de modo agradável a Deus. Vamos ver quais são? Bom, a primeira instrução é bendizer ao Senhor. Davi não consegue esconder a sua satisfação por estar fora do território inimigo, onde, para começar, ele nem deveria ter ficado, né? E de volta ao deserto com seus homens. Observe os verbos bendizer, gloriar, engrandecer e exaltar. O nome Senhor é usado 16 vezes no Salmo. Bom, se originalmente esse foi um discurso de Davi aos seus homens, ele estava ordenando que interrompesse os combates e se concentrasse na adoração. Olha que coisa mais linda. Podemos também lembrar o que escreveu o pregador puritano Thomas Whitson. Ao orarmos, agimos como seres humanos, mas ao adorarmos, agimos como anjos. Davi dá graças ao Senhor, engrandecendo e exaltando o seu nome. Veja o que o Senhor fez por Davi. Primeiro, ele respondeu às suas orações, ele supriu as suas necessidades, ele livrou das dificuldades e protegeu do perigo. Davi não se glorifica em sua astúcia ou habilidade, antes gloria no Senhor, em quem ele é e naquilo que ele faz. Para Davi, o povo de Deus por si mesmo não é coisa alguma. Não é verdade, meus irmãos? Também podemos pensar da mesma forma. Apenas os mais humildes e pobres dentre os homens. Porém, é um povo que tem todas as coisas, pois pertence ao Senhor.
Os israelitas, eles temiam o Senhor, eram separados como seus justos, eram servos do Senhor. Saber quem somos em Cristo e quem o Senhor é, deve criar em nós o desejo de bendizer o Senhor. Então, a primeira instrução de Davi é bendizer ao Senhor. A segunda instrução que nós encontramos neste Salmo de Davi é buscai ao Senhor. Nós encontramos os versos 4 ao 8. Bom, Davi, ele dá um testemunho triplo daquilo que faz pelo seu povo. Ele salva, ele guarda e ele satisfaz. Davi buscou o Senhor e foi salvo dos seus temores. Em seu interior, clamou o Senhor e foi liberto das tribulações ao seu redor. Buscar o Senhor, meus irmãos, é o mesmo que olhar para Ele. E quando nós olhamos para o Senhor pela fé, Ele olha para nós e levanta sobre nós a luz do seu rosto. Se andarmos com incredulidade, nosso rosto será envergonhado. Porém, se andarmos pela fé, meus irmãos, nosso rosto será totalmente iluminado. O termo iluminado, no verso 5, descreve o semblante radiante de alegria de uma mãe que recebe os seus filhos em casa. Depois que o Senhor nos salva, Ele nos guarda e envia os seus anjos para nos proteger, como nós vemos no verso 7. O anjo do Senhor é Jesus Cristo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Senhor dos exércitos que no Antigo Testamento visitava o seu povo em forma pré-encarnada e esporadicamente. Ao pensar na imagem dos anjos acampados ao seu redor, é possível que Davi estivesse se lembrando da experiência que Jacó teve em Manaim. Os anjos são servos dos santos hoje e só ficaremos sabendo de vários de seus ministérios quando chegarmos ao céu. O verbo provar não se refere a experimentar alguma bebida ou comida, mas sim se alimentar do Senhor por meio da sua palavra e experimentar tudo o que Ele tem para nós. Significa também conhecer melhor a Deus e desfrutá-lo cada vez mais. Foi uma grande bênção para Davi ser liberto de Gate, mas foi uma bênção ainda maior ser protegido pelo Senhor depois de fugir. Porém, Davi considerava que a maior bênção de todas era se aproximar de Deus e desfrutar de sua presença, não apenas as suas dádivas. Para Davi, a palavra de Deus era doce e ele se regozijava com a bondade do Senhor. Então, a segunda instrução que Davi nos deixa nesse salmo é buscai ao Senhor. A terceira instrução que Davi deixa-nos neste salmo é temer ao Senhor. Encontramos do verso 4 ao 16. Aqueles que temem o Senhor não precisam ter medo de coisa alguma, pois é este temor que lança fora todo medo. Quando tememos o Senhor, Ele supre tudo de que precisamos, no momento em que precisamos. O verso 9 é o equivalente no Antigo Testamento a Mateus 6,33, que diz assim: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus promete nos dar aquilo que é bom e fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Se não recebemos aquilo que consideramos necessário, significa que não é bom para nós ou que, por enquanto, não é essencial. Desejar o que é bom, amar a vida, significa ansiar por vida plena, pela vida em abundância que somente Cristo pode nos oferecer e Ele veio para nos oferecer. Esse tipo de vida não tem a ver com bens, posição social ou fama. Antes, meus amados, diz respeito ao caráter, à fé e a um desejo de honrar o Senhor. Os justos buscam o Senhor e não desejam coisa alguma que fiquem aquém da vontade dele para a sua vida. Salomão possuía riquezas, conhecimento, fama e poder, mas, no entanto, escreveu: aborreci a vida. Cultivar um coração que deseja o que é bom, que se agrada do Senhor, é o primeiro passo para uma vida ser transbordante das bênçãos do Senhor. Também encontramos aqui que, se conseguimos controlar a língua, nós somos capazes de controlar também o resto de nosso corpo. O que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Dizer a verdade em amor e não dizer coisa alguma destrutiva é extremamente difícil nessa sociedade competitiva e corrupta em que vivemos nos dias de hoje, mas não é impossível e é necessário. Buscar o que é certo, como vimos no verso 14, significa abandonar o pecado de uma vez por todas, fazer o bem à medida que Deus nos dá forças e oportunidades, e ser pacificadores, não agitadores. Os cristãos não procuram a paz a qualquer custo, pois a paz depende da pureza, mas nós se esforçamos ao máximo para não fazer inimigos. Por vezes, nossos maiores esforços parecem inúteis, mas pelo menos obedecemos ao Senhor.
Procurar significa que precisamos nos esforçar para isso com a ajuda do Senhor e esperar o que é melhor. Devemos viver pela fé, crendo que o Senhor nos guiará, cuidará de nós e nos ajudará a fazer o que é certo. Não precisamos temer coisa alguma, pois estamos sob suas vistas e seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Essa promessa é ilustrada em Atos 12, quando Pedro está na prisão, aguardando a sua execução. Enquanto a igreja ora por ele e o rei Herodes parece fazer o que bem entende, Deus viu a terrível situação em que Pedro se encontrava e ouviu as orações dos santos e livrou a Pedro e destruiu Herodes. Bom, a quarta instrução que nós vemos aqui no Salmo de número 34 é confiar no Senhor. Nós encontramos os versos 17 ao 22 essa instrução. Em nenhum momento nesse salmo, Davi dá a entender que a vida de fé e obediência poupará os filhos de Deus de enfrentar problemas. Olha que interessante. Hoje em dia, é muito comum nós ouvirmos essa expressão, que os filhos de Deus não podem ter problemas. No entanto, aqui nós vemos Davi prometendo que se confiarmos no Senhor e os invocarmos, ele pode atravessar os problemas conosco e transformá-los em bênçãos para nós. E por meio de nós pode ainda abençoar outras pessoas. Além disso, o Senhor também pode nos ajudar com os nossos sentimentos. A garantia é a de que Deus estará perto de nós quando o nosso coração estiver quebrantado e nosso espírito oprimido. Quer sintamos sua presença, quer não. Não se trata de uma promessa condicional, mas sim de um fato. Ele estará conosco. O Senhor cuidará da nossa segurança física e até que nosso trabalho tenha sido completado. O termo preservar quer dizer cuidar com grande zelo, como quando Adão cuidava do jardim ou Jacó cuidava das suas ovelhas. O Senhor pode deter os nossos inimigos, os quais serão destruídos pelas perversidades que eles mesmos praticam, pois o pecado é o seu próprio executor. Os perversos são condenados, mas para os justos não há condenação alguma, pois confiam no Senhor. Deus livrou Davi da mesma forma como libertou Israel do Egito e também pode nos libertar hoje de todas as nossas tribulações. Amém. Glória a Deus. Então vamos recapitular as 4 instruções que Davi deixa-nos neste salmo. Primeira, bendizer ao Senhor. Segunda, buscai ao Senhor. Terceira, temer ao Senhor. E quarta, não menos importante, é confiar no Senhor. Vamos seguir, meus amados irmãos, essas 4 instruções que aprendemos neste salmo e confiar que Deus é poderoso e confiar no nosso Deus, pois Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Assim nós vamos encerrando essa meditação, esse salmo maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que a sabedoria do Espírito Santo continue falando ao seu coração, assim como o meu também. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.